Monster Guerreiro, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís Duarte, professora de raciocínio lógico aqui do Monster Concurso. Vem comigo para mais uma aula, simbora, vamos quebrar tudo! Então, rumo ao DPEM. Hoje vamos ver lógica proposicional ou lógica sentencial. Mas antes, de detalharmos mais isso, vamos ver uma parte desse assunto que é bem grande, vai incluir proposições simples, compostas, tabelas, verdades de forma geral, equivalência lógica e lei de Morgan, leis de Morgan. Então, a gente vai ver uma parte desse conteúdo. Vamos aí até a parte de equivalência lógica, ok? Então, olha só, para a gente começar a ver isso, a gente precisa falar sobre a proposição. Quem é ela? Onde ela vive? Vamos discutir isso aí. Então, a proposição, elas vão ser sentenças declarativas, ou seja, ela vai declarar algo sobre algo, alguém. João é estudioso, estou declarando algo sobre o João, Então, vai declarar algo sobre algo ou alguém, Essas sentenças, essas frases, elas precisam ter sentido completo. Elas precisam ter sentido completo. Então, eu tenho que olhar para essa frase e conseguir absorver a informação dela, conseguir entender qual informação ela está me passando, ok? Além disso, ela precisa ser valorada, poder ser valorada em verdadeiro ou falso, mas jamais os dois. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de proposição. Olha só. Alguns exemplos de proposição. João é um concurseiro dedicado. João é um concurseiro dedicado. Assim como você, Um concurseiro dedicado. Então, João é um concurseiro dedicado. Quando eu falo que João é um concurseiro dedicado, a minha sentença, ela possui um sentido completo. Eu estou declarando algo sobre o João, certo? E ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas não os dois, certo? Então, quando eu falo João é um concurseiro dedicado, eu tenho aí um caso de proposição, certo? Então, se eu falo, por exemplo, Ana é dentista. Ana é dentista. Eu tenho também um caso de proposição. Então, eu tenho uma frase declarativa, estou declarando algo sobre a Ana, certo? Estou declarando algo sobre a Ana. E ela pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Ela pode ou não ser dentista. Pode ou não ser dentista. Então, eu tenho um caso onde a minha frase ela pode ser verdadeira ou falsa, mas não os dois. Então, eu tenho uma frase aí que representa uma proposição. Porém, olha só, eu posso ter um caso aqui, 2 é maior que 7. Então, tem os exemplos aqui, A, B, C. 2 é maior que 7. É uma proposição? Sim, porque as proposições, elas poderão ser representadas por meio de símbolos. Então, quando eu falo 2 é maior que 7, a gente costuma ler 2 maior que 7, o que acontece? Eu tenho algo implícito. Eu tenho um verbo implícito, certo? Todas as minhas proposições, elas vão ser dotadas de sujeito e verbo, certo? E aqui eu apresento o verbo? Sim, eu apresento o verbo. O é maior. 2 é maior do que 7. 2 é maior do que 7, certo? Então, quando eu falo 2 é maior do que 7, eu estou falando algo sobre algo, Estou fazendo uma comparação. E esse símbolo aqui, ele tem embutido o quê? O é, o verbo é. Então, 2 é maior que 7 é uma proposição. Professor, mas isso não é verdade não. 2 não é maior que 7 nem aqui nem na China. A proposição, ela não precisa ser verdadeira, ela pode ser falsa, certo? Então, eu vou ter um caso de proposição, onde a minha proposição é falsa. Posso ter ainda 3 igual 3 mais 2 igual a 5. Opa,
pincel foi para longe. 3 mais 2 igual a 5. O que acontece? Eu tenho aqui o igual. O igual, do mesmo jeito que o maior, ele tem um E embutido. Então, quando eu falo 3 mais 2 é igual a 5. Né? Então, eu também tenho um caso de proposição. Essa proposição, nesse caso, é uma proposição verdadeira, certo? Então, pessoal, entendam, proposição, eu vou ter um sujeito bem definido, eu vou ter a presença de um verbo, eu vou estar declarando algo sobre algo, alguém, eu vou ter sentido completo e eu vou poder valorar em verdadeiro ou falso, mas nunca os dois, ok? Para a gente saber identificar proposições, muitas vezes é importante reconhecer o que não são proposições, certo? Então, é importante reconhecer o que não são proposições, certo? Deixa eu pegar o pincel. Peguei. Então, olha só, não são proposições. O que não são proposições? Para que a gente olha isso? Para a gente já bater o olho e já, ó, descartar, já não é proposição. Então, é um macetinho para a gente já bater o olho nesse tipo de frase que eu vou dizer e já saber de cara que não é uma proposição. Então, eu vou ter frases exclamativas. Frases exclamativas. Não serão proposições. Qual que é a representação das frases exclamativas? Vão ser representadas pelo símbolo de exclamação. Bom dia, boa tarde. É uma frase exclamativa, não será proposição. Depois eu tenho frases interrogativas. Então, frases interrogativas representadas pela interrogação. Frases interrogativas também não serão proposições. Se eu pergunto, você foi à feira ontem? Que sentido faz de eu valorar em verdadeiro ou falso? A pergunta. Pensa, valorar a pergunta em verdadeiro ou falso. Você foi à feira ontem? Verdadeiro. Não, verdadeiro pode ser a resposta, mas a pergunta, verdadeiro ou falso, não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Então, por isso, frases interrogativas, elas não vão ser proposições. Assim como as exclamativas. Bom dia, verdadeiro, ó, faz sentido nenhum, né? Então, também não vão ser proposições. Então, eu posso ter aqui ainda frases imperativas. Que são frases imperativas, né? O que vão ser frases imperativas? Imperativas, lembra ordem, né? Lembra império, ordem. Então, frases imperativas vão ser aquelas que expressam um conselho, um pedido, uma ordem, né? Os 3 principais casos aí. Então, se eu falo, faça os exercícios. Eu estou fazendo um pedido, faça os exercícios, porque eu não sou sua mãe, então eu estou fazendo um pedido, né? Agora, se você fala para o seu filho, faça os exercícios, você está fazendo o quê? Dando uma ordem, vai fazer mesmo, né? Então, vai fazer, não tem outra opção, vai fazer. Então, as frases imperativas vão ser aquelas que expressam um pedido, né? Um pedido, um conselho ou uma ordem, ok? Pedido, um conselho ou uma ordem. Olha só, faça seus exercícios. Verdadeiro. Também não faz sentido, né? Eu classificar em verdadeiro ou falso. Então, por esse motivo, né? Ela não vai ser proposição, né? Depois, eu tenho as frases optativas. Optativas, né? Parece opção, mas não é opção, não. É desejo, certo? Então, as frases optativas são aquelas que exprimem um desejo. Que você seja extremamente feliz. Que Deus te abençoe, certo? Que Deus te abençoe, né? Eu posso pensar aí, que bons ventos o levem, né? Que bons ventos o levem. Né? Então, eu estou sempre estou sempre mostrando um desejo, né? Deixa a palavra para lá. Estou sempre mostrando um desejo. Então, frases optativas expressam um desejo.
Quando eu falo que Deus te abençoe, verdadeiro, falso, não faz o menor sentido. Então, por isso, não serão proposições. Depois eu tenho aqui sentenças abertas. Frases sem verbos, nem vou colocar aqui que a gente já falou do verbo. Então, frase sem verbo já não vai ser proposição mesmo. Então, vamos lá. Sentenças abertas. O que são sentenças abertas? Sentenças em que eu apresento um sujeito desconhecido, um sujeito que pode ser variável. X é um número ímpar. X é um número ímpar. Que é isso? X é um número ímpar. Quem é X? Primeiro, quem é X? Se o X for 1, beleza, verdadeiro. X é um número ímpar. Mas e se o X for 2? X não é ímpar, né? Se for 1, essa frase é verdadeira. Se 1 substituir o X, 1 é um número ímpar. Verdade. Mas e se for 2? 2 é um número ímpar. Falso. Ora verdadeiro, ora falso. Minha proposição não pode. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Mas nunca os dois e nem vai ficar trocando um com o outro nessa troca-troca danada, né? Então, não. Então, o X é um número ímpar. Outro caso é quando eu tenho um sujeito ele. Ele, ela, aquele, aquela. Ele é um homem estudioso. Ele é um homem estudioso. Ele é um homem estudioso. Então, quando eu falo ele é um homem estudioso, quem é ele? Pode ser o José, o João, o Pedro, o Antônio. A depender, ele pode ou não ser um homem estudioso, certo? A depender de quem substitua aqui, ele pode ou não ser um homem estudioso. Então, pode ser verdadeira ou falsa. Proposição não pode. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem dessa, certo? Agora, olha só. Se eu uso, Se eu uso um todo aqui, se eu especifico a minha sentença aberta, eu posso transformá-la em sentença fechada, ok? Por meio dos quantificadores lógicos. Se eu falasse aqui, x é um número ímpar para todo x, vamos lá, vamos escrever aqui, x, aqui vai ter mais uma, x é um número ímpar para todo x pertence aos números naturais. Escreve eles na forma da língua portuguesa. Agora, olha só, mudou a cara da minha frase. X é um número ímpar para todo x pertence aos números naturais. É para todo x que pertence aos números naturais que x é um número ímpar? Números naturais, 0, 1, 2, 3, não. Então, ela é falsa. Sempre falsa. Porque não é para todos. Se tem uma exceção, já não é para todos. Certo? Então, nesse caso, eu consigo valorar como falsa, como verdadeira e definir, né? Então, aqui é proposição. Aqui não é proposição, certo? Então, o uso de quantificadores lógicos, todo, algum, existe um, pelo menos um, é capaz de transformar uma sentença aberta em sentença fechada. Mais um caso de sentença aberta. X mais 2 igual a 5. Professora, eu consigo fácil descobrir o valor de x. Tá. Mas aqui eu não quero que você faça algebrismo, eu quero que você olhe para a sentença x mais 2 igual a 5. Eu tenho um elemento desconhecido. A depender de quem esteja aqui, essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. E a minha proposição, ela não pode, essa frase, porque não é uma proposição, essa frase pode ser verdadeira ou falsa. E a proposição não pode, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, nesse caso, também não será
proposição. Todos os casos aqui são casos de sentenças abertas. Então, vamos dar sequência aí, né? Agora, vamos falar das proposições simples e compostas. Vamos falar aí das proposições simples e compostas. Deixa eu apagar aqui, já tudo apagado. Proposições simples e compostas. Proposições simples e compostas. Certo? Então, proposições simples e compostas. Então, o que vai acontecer com proposições simples e compostas? As proposições simples serão proposições com único núcleo. Uma única informação. Então, proposições simples, eu tenho um único núcleo, uma única informação, certo? Então, vou ter o caso de proposições simples. Agora, quem serão as proposições compostas? Serão a combinação de duas ou mais proposições simples. Compostas. Combinação de duas ou mais proposições simples. Por meio de quê? Por meio dos conectivos lógicos. Dos conectivos lógicos. Certo? Então, a gente está dando um apanhadão aí. Então, proposições compostas, eu vou juntar duas ou mais sentenças, duas ou mais proposições simples por meio dos conectivos lógicos. E vou formar minha proposição composta. Então, se a minha proposição simples era Ana é dentista. Um exemplo de proposição composta é Ana é dentista e Pedro estuda para concurso. Estuda para concurso público. Ana é dentista e Pedro estuda para concurso público. Eu tenho duas sentenças. Eu tenho Ana é dentista e eu tenho Pedro estuda para concurso público. Certo? Unidas por quê? Pelo quê? Pelo E. Certo? Pelo E. Então, Ana é dentista e Pedro estuda para concursos públicos. Então, eu tenho um conectivo lógico E. Tenho um conectivo lógico E. Tranquilo? Então, formei uma proposição composta. Aí, é interessante a gente falar quem são os conectivos lógicos. Nome, conectivo, símbolo. Então, olha só. Nome, conectivo e símbolo. O nome do primeiro conectivo, vou colocar mais para cá. Conectivo, símbolo. Então, olha só. O nome do conectivo vai ser o quê? Conjunção. Conjunção. O conectivo vai ser o E, né? Ele aqui, ó. Ana é dentista e Pedro estuda para concurso público. O símbolo dele é isso aqui, ó. Como que vocês vão lembrar? Do E minúsculo, que tá aqui embaixo. Por que eu tô falando do símbolo? Para vocês não confundirem com o O. O
que é o próximo conectivo, que é a disjunção. A disjunção é o ou. Ela é representada assim, pelo V. Para vocês não confundirem, o ou tem a cuia para cima. Pense na mão como uma cuia. Cuia para cima, cuia para cima. Certo? Nós que é mineiro, a gente tem cuia, né, gente? Vocês não têm, não? Nós temos. Então, vamos lá. Então, o conectivo, ou. Depois, eu tenho a condicional. Condicional é o famoso se, então. O se, então, ele é representado pela setinha. O se, então, será representado pela setinha. Condicional, ok? Então, condicional, se, então, é representado pela setinha, ok? Então, ficaria assim, se Ana é dentista, então Pedro estuda para concurso público. É o se, então. Você vai precisar memorizar isso? É claro que você vai, né? Lá no meu Instagram já tem isso aí, ó. Só vocês entrarem lá e salvarem, para vocês sempre lembrarem, tá? Então, condicional, sim, então. Beleza? Ok, condicional, sim, então. Depois eu tenho a bicondicional. A bicondicional é o se e somente se. Se e somente se. Então, se e somente se é a bicondicional, é o vai e volta, certo? Então, se ele é o vai e volta, a representação dele faz todo sentido ser a dupla seta. Além de tudo, a condicional é seta. Então, a bicondicional, dupla seta, ok? Depois, vamos lá. Por último, falamos da disjunção exclusiva. Então, olha só, a primeira disjunção, ela é inclusiva. Por quê? Porque quando eu falo Ana é dentista ou Pedro estuda para concurso público, no raciocínio lógico, tá, gente? No português é outra história, deixa com o professor de português. Aqui, Ana é dentista ou Pedro estuda para concurso público, quais são as possibilidades dessa proposição com ou aqui ser verdadeira? Se uma for verdadeira e a outra falsa, né, e vice-versa, ou se as duas forem verdadeira. Então, a disjunção, aqui a gente chama de disjunção, ela é uma disjunção inclusiva. Ela inclui a possibilidade de eu ter as duas proposições simples verdadeiras. A gente vai ver isso melhor na parte de tabela, verdade. Então, a disjunção exclusiva é ou. É a que não admite as duas serem verdadeiras, né? Então, vai ficar ou Ana é dentista ou Pedro estuda para o concurso público. É o ou, certo? Então, vou sair da frente, você vai fazer um print, um printão aí, e a gente vai entrar na parte de tabela verdade, ok? Então, a gente entra na parte de tabela verdade. Vamos lá. Pessoal, quem não é inscrito no canal, já se inscreva, viu? Já deixa seu like, clica no sininho para ficar sabendo de todas as novidades, tá bom? Não perde essa oportunidade pra gente estar sempre trazendo aí coisas boas, coisas novas para vocês e muita aula aí, tá bom? Estou contando com você, né, que é reense. Estou contando com você para curtir, né? Para indicar para um amigo, para inscrever no canal e para clicar no sininho, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar do assunto tabela verdade. O que é esse assunto tabela verdade? O que é a tabela verdade? Tá, pessoal? Essa aula é muita informação. Então, o que vai acontecer? Tenha um papel, anote os dados. Se precisar, volte, tá? Mas vocês têm plena capacidade de memorizar isso aí, de conseguir entender, tá? Só vem comigo. Então, vamos lá. O que é tabela verdade? Imagina que eu tenho o seguinte. Ana é dentista
Ana é dentista, João é policial. Será que eu gosto de João e Ana? Adoro, né? Então, Ana é dentista, João é policial. Eu falei com vocês no início que eu posso representar as proposições também de forma simbólica. Então, eu posso chamar essa proposição de P e essa de Q. Em geral, a gente começa, né, nomeando as proposições de P, Q, R, S e assim por diante. Mas existem bancas, né, que podem, que é o caso da CESP, que você pode chamar elas de A, B, C, D maiúsculo, tá? Então, olha só, se eu quero falar P e Q, eu estou falando Ana é dentista, e João é policial. Ana é dentista e João é policial. P e Q. Lembra que o símbolo da conjunção é o E. P e Q. Ok? Então, olha só. Vamos colocar as proposições. P, Ana é dentista. Q, João é policial. P e Q é as minhas duas juntas. Ok? Quando eu falo Ana é dentista e João é policial, o conectivo E, certo? Só admite que essa proposição composta, ou seja, que junta as duas, seja verdadeira se as que a compõem forem verdadeiras. Então, eu preciso que essa seja verdade e essa seja verdade para que essa seja verdadeira. Todos os outros casos, eu tenho o quê? Ela falsa. Então, o que acontece? Vamos fazer todas as combinações possíveis. Eu posso ter a primeira verdadeira com a segunda verdadeira, a primeira verdadeira com a segunda falsa, a primeira falsa com a segunda verdadeira, a primeira falsa com a segunda falsa. Certo? Então, eu tenho todas essas possibilidades. Quando que a conjunção será verdadeira? Isso é a regra do conectivo, gente. O conectivo E só será verdadeiro, né? A proposição composta pelo conectivo E só será verdadeiro quando as duas proposições que o compõem forem verdadeiras. Então, eu tenho aqui verdade, os demais casos, falsidade, ok? Então, olha só, esse estudo de todas as possibilidades de valoração de P e Q para formar a minha proposição composta, ele é chamado de tabela verdade, certo? Como a gente está falando do conectivo E, essa é a tabela verdade do conectivo E, certo? Então, tabela verdade do conectivo E, ok? O que acontece? Cada um dos conectivos terá uma tabela verdade, né, para cada conectivo. Como que eu monto essa tabela verdade? Se ela tiver duas linhas, a primeira proposição, P, eu chamo VVFF. A segunda, VFVF. Ok? E quantas linhas terá uma tabela verdade? Então, a gente pode falar do número de linhas. O número de linhas da minha tabela verdade, N, ele é igual a 2 elevado a Nzinho. Onde Nzinho é o número de proposições simples. Nzinho é igual ao número de proposições simples. Simples. Observe para esse caso que aqui eu tenho duas proposições simples. Então, qual será o número de linhas? 2 elevado a 2. Então, o N é igual a 4 linhas. Se eu contar aqui, tenha exatamente as 4 linhas que teria. Ok, pessoal? Então, pessoal, vocês vão beber uma água e vão voltar aqui comigo. Estou aguardando você. Não saia daí, hein? Tá bom? Então, até daqui a pouco. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos
do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, né? Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Beber água, então vamos retornar aí, pessoal, bora! Então a gente vai continuar falando de tabela verdade, tá? Cada conectivo tem sua regra e a gente vai seguir a regra dele. Só que para a gente memorizar a tabela verdade de cada conectivo, a gente usa os bizus, certo? Então a gente vai usar os bizus. Então eu vou fazer outra tabela, né? Onde eu tenho aqui conectivo, símbolo e bizu dele. Conectivo, símbolo e bizu. Então, olha só. Primeiro conectivo é a conjunção. É a conjunção. O símbolo da conjunção é o chapeuzinho. E o bizu é o tudo vê, dá vê. Tudo vê, dá vê. Certo? Depois, a gente tem a disjunção. A disjunção é o ou, certo? Qual que é o bizu da disjunção? Tudo F dá F, certo? Então, o bizu da disjunção é o tudo F dá F. Ou seja, olha só, vamos entender. Até a conjunção a gente já tinha falado que a proposição composta só será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Por isso, tudo V dá V. Da disjunção, é o tudo F dá F. Significa que a minha proposição disjuntiva, ela só será falsa quando as duas forem falsas. Então, simultaneamente, ao anotar o bizu, nós vamos anotar aqui a tabela verdade do conectivo. Então, a gente vai anotar o bizu e a tabela verdade do conectivo.
Então, João é policial. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, a minha proposição P, que, P e que, P ou que, P condicional que, P bicondicional que, P de junção exclusiva que. Certo? Então, olha só. Vamos lá. Duas proposições. Então, minha tabela verdade terá 4 linhas. Então, eu vou começar. Verdadeiro, que... Então, será verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Certo? Metade verdade, metade falsidade. Depois, metade da metade. Falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. Agora, a gente vem para o conectivo. Agora, a gente vem para o conectivo E. Conectivo E, tudo V dá V. Ou seja, a minha proposição composta só será verdadeira quando as duas que a compõem forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será falso. Ok? Depois eu tenho a disjunção a disjunção inclusiva. O bizu dela é o tudo F da F. Significa que a minha proposição ela só será falsa quando as duas que a compõem forem falsas. Então, nos demais casos, ela será verdadeira. Tá vendo? Eu olho para o meu bizu e faço o quê? Confiro nas minhas proposições simples. Então, olha só, tudo F da F significa que na disjunção, somente sendo as duas falsas, a minha proposição composta será falsa. Ok? Depois eu tenho o P condicional que. A condicional, ela é representada pela setinha. E o caso dela é o Vera Fischer falsa. O Vera Fischer falsa. Então, significa que a minha condicional, ela só será falsa se a primeira for verdadeira com a segunda falsa. Vou procurar a primeira verdadeira aqui, com a segunda falsa. Então, a falsidade está aqui, ó. Aqui está a falsidade, gente. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, tá? Na condicional. Ó, setinha da condicional. Nos demais casos, ela será verdadeira. Ou seja, Vera Fischer, falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Proposição composta será falsa. Olha só, pessoal. Então, na condicional, se essas duas aqui forem verdadeiras, ela é verdadeira? Sim. Se essas duas, elas tiverem valoração falsa, o exercício falou, ela é falsa. Essa é falsa, essa é falsa. A minha condicional será verdadeira? Será verdadeira. Agora, se o meu exercício me disser que essa é verdadeira e essa é falsa, eu caio no Vera Fischer. Verdadeiro, falso. Vera Fischer. Vera Fischer é falsa, tá? Então, Vera Fischer é falsa, coloca aqui o F. Depois eu tenho o bicondicional. Na bicondicional é o caso dos iguais. Então, bicondicional é a dupla seta. Eu vou falar aqui iguais da V. Ou seja, minha proposição composta só será verdadeira se as duas que a compõem tiverem o quê? A mesma valoração. Ok? Verdadeiro com verdadeiro ou falso com falso. Então, olha, verdadeiro com verdadeiro está aqui. Falso com falso está aqui. O que ele falou? Iguais da V. Ou seja, verdadeiro com verdadeiro dá V, falso com falso dá V. Os demais casos será o quê? Falso. Certo? Por último, eu tenho a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela inverte da bicondicional. Agora, para ser verdadeiro, tem que ser diferentes. Ok? Então, disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Certo? Agora, disjunção exclusiva vai ser os diferentes da V.
diferentes da V, certo? Então, diferentes da V. Então, significa que se eu tiver verdadeiro com falso, eu tenho verdade. Se eu tiver falsidade com verdade, verdade. Nos demais casos será falsidade. Então, construímos a tabela verdade de todos os conectivos lógicos, né? De todos os conectivos lógicos. E no que consiste a equivalência lógica, né? Que é o nosso alvo de hoje, né? O nosso alvo da aula de hoje. A equivalência lógica... tá aqui. A equivalência lógica, ela vai ser baseado nas minhas... A equivalência lógica, ela vai ser baseada nas minhas tabelas verdades, ok? Então, equivalência lógica. Duas proposições, elas serão ditas equivalentes quando ocorrer o quê? Duas proposições, elas serão ditas equivalentes quando elas tiverem o mesmo resultado de tabela verdade. Então, quando elas tiverem a mesma tabela verdade, elas serão o quê? Elas serão ditas equivalentes, ok? Então, olha só, se eu tenho uma proposição qualquer, né? E eu monto a tabela verdade dela, eu vou lá e monto a tabela verdade da outra, de uma outra proposição qualquer. Eu chego no mesmo resultado, eu vou dizer que essas proposições, elas são equivalentes, certo? Então, montei a tabela verdade, cheguei no mesmo resultado, eu vou dizer que as proposições são equivalentes. Qual que é o detalhe? Existem algumas equivalências que elas já são consagradas, você não precisa montar a tabela verdade para você saber que elas são equivalentes, certo? Você já vai memorizar. A primeira equivalência é a equivalência contrapositiva, né? Então, a gente vai começar pelas equivalências da condicional. A primeira delas é a contrapositiva. O que é contrapositiva? Vamos ver aí o que é contrapositiva. Ela é chamada de contrapositiva e vai acontecer o seguinte. Eu tenho uma P condicional Q. Essa P condicional Q, ela será equivalente a eu inverter tudo e negar, né? Então, não Q, não P. Eu inverti e neguei, ok? Então, eu fiz o quê? Inverti e neguei. Então, é o tudo, nega tudo e inverte. Então, o bizu dela é o nega tudo e inverte, certo? Nega tudo e inverte. Então, ou simplesmente volta negando, tanto faz. Então, eu neguei a segunda, trouxe para frente. Neguei a primeira, trouxe para frente. Trouxe para cá. Mantive o símbolo da condicional. Então, a contrapositiva, ela vai de condicional para condicional, certo? Ela vai de condicional para condicional. Então, se eu tenho, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aqui. João se esforça. Se João se esforça, né, condicional. Se João se esforça, então ele será aprovado. Ele é aprovado. Se João se esforça, então ele é aprovado. Como que eu vou fazer a contrapositiva, né? Ou seja, a primeira equivalência da condicional. Eu vou negar tudo e inverter, ou voltar negando. Vai dar do jeito que você achar mais fácil de decorar. Então, olha só. Nega a primeira, nega a segunda, ok? Então, eu vou vir aqui, João, vou negar, né? João é aprovado, João não é aprovado. Mantenho o sim, então.
se João não é aprovado, então ele não se esforça. Se esforça. Ou seja, eu neguei tudo e inverti. Professora, mas aqui estava ele e você trocou por João. É claro que a gente vai adaptar a frase, né? A gente sabe que o sujeito ele vai vir no início, né? Tem que ter lógica. Então eu tinha aqui, se João se esforça, então ele é aprovado. Como que é a contrapositiva? Vou negar tudo e inverter. Então ficaria João não se esforça, ele não é aprovado. Inverto. Então vem João não é aprovado, então ele não se esforça. Certo? Então esse é o primeiro caso da equivalência da condicional. O segundo caso é o seguinte. O segundo caso, né? Vou colocar aqui o segundo caso de condicional para a disjunção. De condicional para disjunção. Então, condicional para disjunção, certo? Então, de condicional para disjunção. O que vai acontecer? Eu tenho aqui uma P condicional Q. Eu vou negar a primeira, manter a segunda e trocar o condicional por ou, a condicional por ou. Certo? Então, eu nego a primeira, mantenho a segunda, troco a condicional por ou. Então, o bizu dela é um Neymar. Então, você bota o Neymar em campo e deixa ele se virar. Neymar. Então, olha só, nega a primeira, mantém a segunda, troco a condicional pelo nega a primeira, mantém a segunda, troca a condicional pela disjunção. Troca a condicional pela disjunção. Pela disjunção. Certo? Troca condicional pela disjunção. É o Neymar. Bota o Neymar em campo e deixa ele jogar. Olha só, observe esse Y. Esse Y lembra o símbolo da disjunção, né? Então, você vai lembrar do Neymar aí. Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Exemplo 1. O mesmo que o outro. João se esforça. João se esforça. Então, João se esforça, então ele é aprovado. O que eu vou fazer aqui? João se esforça, então ele é aprovado, ok? João se esforça, então ele é aprovado. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Eu vou negar a primeira, né? Então, João se esforça, vira João não se esforça. Não se esforça. Tá faltando um si aqui, né, gente? Se João se esforça, então ele é aprovado. Então, eu vou negar a primeira, João não se esforça. Ou ele é aprovado. João não se esforça, ou ele é aprovado. Mantive a segunda. Então, eu nego a primeira, mantenho a segunda, troca condicional por ou. Outro caso, olha só. Vamos pegar um outro exemplo. Fazer o exemplo 2 de preto. Maria não é advogada. Se Maria não é advogada, se Maria não é advogada, então ela sabe cozinhar. Tem nada a ver, né? Ela sabe cozinhar.
Se Maria não é advogada, então ela sabe cozinhar. Tem nada com nada. Quem disse que uma proposição tem que ter a ver com a outra? Não tem. Eu posso falar, se Maria não é advogada, então o elefante voa. Problema nenhum, tá? Então, o que eu vou fazer? Quero fazer a equivalência da condicional, ok? Então, eu vou chamar essa daqui de P, essa daqui de Q. Então, eu tenho P condicional Q, certo? Então, eu tenho P condicional Q. Quero fazer a equivalência para disjunção, né? Não para condicional, para disjunção. Vou negar a primeira, manter a segunda, trocar a condicional por ou, certo? Então, como que vai ficar? Maria não é advogada. Se Maria não é advogada, então ela sabe cozinhar. Negar a primeira, mas professora, já tem um não aqui. A negação do não vira a afirmação. Então vai ficar: Maria é advogada. Advogada. Maria é advogada. Troco sim, então, por ou. Tô botando o Neymar em campo. Nega a primeira, nega a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda, né? Ela sabe cozinhar, né? Mantém a segunda. Ela sabe cozinhar. Vou trocar o quê? Vou trocar a condicional por ou, certo? Então, vou trocar a condicional por ou. Então, vai ficar Maria é advogada ou ela sabe cozinhar, tá certo? Então, Maria é advogada ou ela sabe cozinhar. Então, eu troquei a condicional pela disjunção, ok? Condicional pela disjunção. Agora, vamos na equivalência da disjunção. Continuando o tema aí de equivalência lógica. Vamos na equivalência da disjunção. Equivalência da disjunção. Equivalência da disjunção. Como que é feita a equivalência da disjunção? Eu tenho aqui P ou Q. A equivalência clássica dela é o não P condicional Q. Qual é o bizu? Neguei a primeira, mantive a segunda. É o mesmo Neymar, certo? Então, o bizu dela é o mesmo Neymar. Nega a primeira, nega a primeira, mantém a segunda. Só que lá no Neymar seria troca a condicional por ou. Aqui é o contrário. Nega a segunda, troca a disjunção pela condicional. Disjunção é o ou. Disjunção pela condicional. Então, como que vai ficar isso aí? Como que vai ficar isso aí? Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Carlos é perito ou Pedro não voa. Carlos é perito ou Pedro não voa. Professora, mas que frase é essa? Não tem problema, gente. Não tem problema. Você vai me falar, mas é claro que Pedro não voa. Não, gente. Isso aqui não tem problema, tá? Você não vai afirmar nada por enquanto, ok? Então, olha só. Carlos é perito ou Pedro não voa. Você não vai olhar para o sentido lógico daquela... Você não vai olhar para o sentido real daquela frase. Você vai olhar para o sentido lógico, tá? Então, na lógica, ela tá perfeita, joia. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a equivalência da disjunção. Então, eu vou negar a primeira, né? Carlos é perito, vai ficar Carlos não é perito.
né? Carlos não é perito. Depois, Pedro não voa. O que eu vou fazer com a segunda? Vou manter. Pedro não voa. Essa aqui é a segunda, então vamos manter. Pedro não voa. Deixa eu dar o espaço aqui. Pedro não voa. Certo? Então, neguei a primeira. Carlos é perito. Ficou Carlos não é perito. Mantive a segunda. Pedro não voa. Ficou Pedro não voa. Então, olha só. Vou trocar o ou por sim, então. Se Carlos não é perito, então Pedro não voa. Se Carlos não é perito, então Pedro não voa. Certo? Carlos é perito ou Pedro voa. Carlos não é perito, então Pedro não voa. Certo? Então, ficou perfeito, né? Neguei a primeira, mantive a segunda. Troquei o ou por sim, então. Está ok, belezinha. Professora, mas ela está toda negativa. Mas é porque essa daqui eu mantive. Ela já era uma frase negativa. Manter, gente. Já era negativa, vai continuar negativa. Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. O que vai acontecer? Como que essas questões elas serão cobradas para você? Ele vai falar, quando eu digo isso, é equivalente a dizer. E vai ter um monte de opção, certo? Então, ele te dá lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo 2. Vamos supor que ele te dê a frase. Carlos acorda cedo. Ou Pedro é recalcado. Carlos acorda cedo ou Pedro é recalcado. Né? Olha as frases que vem na minha cabeça. Aí ele pede, dizer que, vai aparecer na questão assim, dizer que Carlos acorda cedo ou Pedro é recalcado é o mesmo que dizer que. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou achar a equivalência lógica dela. A equivalência da disjunção, eu uso o Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda, troco o quê? Nego a primeira, mantenho a segunda, troco o ou pela condicional. Então, vou negar a primeira. Carlos acorda cedo. Vai ficar Carlos não acorda cedo. Pedro é recalcado. Vou fazer o quê? Nega a primeira, mantém a segunda. Pedro é recalcado. Vou manter. Pedro é recalcado mesmo. Recalcado. O que eu vou fazer? Vou trocar o ou pela condicional, pelo sim, então. Então, vai ficar se Carlos não acorda cedo, então Pedro é recalcado. Se Carlos não acorda cedo, então Pedro é recalcado. Tá aí um exemplo. Agora, olha só, vamos pegar outro exemplo aí. Ana é dentista. Se Ana é dentista, então Paulo é advogado. Paulo não é, vamos colocar um não é para complicar. Paulo não é advogado. Aí na questão vai aparecer assim. Dizer que se Ana é dentista, então Paulo não é advogado, é equivalente a dizer que. Então você vai procurar o quê? Uma das equivalências da sua condicional. A primeira é a contrapositiva, né? Como que é feita a contrapositiva? A contrapositiva é o nega tudo e inverte. Né? Nega tudo e inverte. Ou ainda volta negando, ok?
Então, eu vou começar da segunda. Paulo não é advogado. Como que vai ficar? Paulo não é advogado? Vou negar. Paulo é advogado. Assim que eu nego, não é. Paulo é advogado. Depois, Ana é dentista. Vou negar. Ana não é dentista. Não é dentista. Certo? Paulo é advogado. Nego a primeira também. Ana não é dentista. Mantenho assim, então. Assim eu faço a negação da contrapositiva, que é o nega tudo inverte. Agora vamos fazer do Neymar. Vamos fazer do Neymar. Que é o nega primeiro, mantém a segunda, troco o E por OU. Então vai ficar. Qual que é a frase? Ana é dentista. Então vai ficar aqui, ó. Ana nega primeiro, ó. Neymar. Vamos usar o Neymar. Nega a primeira. Ana não é dentista. Não é dentista. O que eu vou fazer com a segunda? Vou manter. Paulo não é advogado. Paulo não é advogado. Então, Ana não é dentista ou Paulo não é advogado, né? Então, eu neguei a primeira, mantive a segunda. Troquei a condicional por OU. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Forte abraço, tudo de bom. Espero que vocês arrebentem aí nessa prova. Tudo nosso, nada deles. Fui!